18. Como fizestes para vos pôr em relação comigo? Resposta: eu não compreendo, mas não sentiste tu? 19. Não se trata de mim, mas de vós. Tratai de dar-vos conta do que fizestes neste momento quando eu escrevo. Resposta: és o meu pensamento, eis tudo. 20. Não tivestes a vontade de me fazer escrever? Resposta: não, sou eu quem escreve. Tu pensas por mim? 21. Tratai de vos dar conta, os bons espíritos que vos cercam nisso vos ajudarão? Resposta: não, os anjos não vêm para esse inferno. Tu não estás só? Pergunta: vede ao vosso redor. Resposta: sinto que me ajudam a pensar em ti. Tua mão me obedece, eu não toco em ti, e eu te tomo, não compreendo? 22. Pedi a assistência de vossos protetores, iremos orar juntos? Resposta: queres me deixar? Fique comigo, eles vão me retomar. Peço-te isso, fica. 23. Eu não posso permanecer por muito tempo. Retornai todos os dias, oraremos juntos e os bons espíritos vos ajudarão. Resposta: sim, quero a minha graça. Pedi por mim, e eu não posso. O guia do médium. Coragem, meu filho, ser-te-á concedido o que pedes, mas a expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que cometeste são sem nome e sem número, e és tanto mais culpado porque tinhas a inteligência, a instrução e a luz para te guiar. Faliste, pois, com conhecimento de causa. Também os teus sofrimentos são terríveis, mas com o socorro da prece eles se abrandarão, porque verás o fim possível e a esperança te sustentará. Deus te vê no caminho do arrependimento. Ele deu a graça de poderes te comunicar, a fim de que sejas encorajado e sustentado. Pensa, pois, frequentemente nele. Deixamo-lo contigo para fortificar-se nas boas resoluções que poderás tomar com a ajuda de teus conselhos. Ao arrependimento sucederá nele o desejo da reparação. Será então que ele mesmo pedirá uma nova existência sobre a terra para praticar o bem no lugar do mal que fez. E quando Deus estiver satisfeito com ele e vê-lo bem fortalecido, falo-á entrever as divinas claridades que o conduzirão ao porto da salvação e recebê-lo-á em seu seio como filho pródigo. Tem confiança, nós te ajudaremos a cumprir tua obra. Paulin. Colocamos este espírito entre os criminosos, se bem que não tenha sido atingido pela justiça humana, porque o crime consiste nos atos e não no castigo infligido pelos homens. Ocorre o mesmo com o seguinte. O espírito de Castelnaudary. Numa pequena casa, perto de Castelnaudary, ocorreram ruídos estranhos e diversas manifestações que a fizeram considerar assombrada por algum mau gênio. Por esse fato, ela foi exorcizada em 1848, sem resultado. O proprietário, o Sr. D., reticências, querendo habitá-la, aí morreu subitamente, alguns anos depois. Seu filho, que quis habitá-la, em seguida recebeu um dia, entrando em seu quarto, um violento tapa dado por mão desconhecida. Como estava perfeitamente só, não pôde duvidar que lhe veio de uma fonte oculta, e foi por isso que resolveu deixá-la definitivamente. Há no lugar uma tradição segundo a qual um grande crime fora cometido nessa casa. O espírito que deu o tapa, tendo sido evocado na Sociedade de Paris, em 1859, manifestou-se por sinais de violência. Todos os esforços para acalmá-lo foram improdutivos. São Luís, interrogado a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo vir, mas não pudemos constrangê-lo a escrever. Apesar de tudo que lhe foi dito, tem o seu livre-arbítrio. Dele o infeliz fez um triste uso. Pergunta: este espírito é suscetível de melhorar-se? Resposta: por que não? Não são todos estes como os outros? Entretanto, é necessário esperar encontrar dificuldade, mas, por perverso que seja, o mal retribuído com o bem acabará por tocá-lo.
Que se ore primeiro e que seja evocado em um mês, podereis julgar a mudança que nele se operará. O espírito evocado de novo mais tarde mostrou-se mais tratável, depois pouco a pouco submisso e arrependido. Das explicações fornecidas por ele e por outros espíritos, resultou que em 1608 habitava essa casa onde assassinou o seu irmão por suspeita de ciumenta rivalidade, ferindo-lhe a garganta enquanto dormia, e alguns anos depois, aquela de quem fizera sua mulher depois da morte de seu irmão. Morreu em 1659 com a idade de 80 anos, sem ser perseguido por essas mortes, às quais se davam pouca atenção nesses tempos de confusão. Depois de sua morte, não cessou de procurar fazer o mal e provocou vários acidentes causados nessa casa. Um médium vidente, que assistiu à primeira evocação, viu-o no momento em que se quis fazê-la escrever. Sacudia fortemente o braço do médium, seu aspecto era aterrorizante, vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. 1. Pergunta a São Luís: quereis nos descrever o gênero de suplício desse espírito? Resposta: é atroz para ele. Foi condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o seu pensamento para outra coisa que não seja esse crime, sempre diante de seus olhos, e se crê condenado a essa tortura pela eternidade. Constantemente, ele se vê no momento em que cometeu o seu crime. Toda outra lembrança lhe foi retirada, e toda comunicação com outro espírito proibida. Ele não pode sobre a terra ficar senão nesta casa, e se estiver no espaço, estará nas trevas e na solidão. 2. Haveria um meio de desalojá-lo dessa casa, e qual seria? Resposta: querendo se desembaraçar-se de obsessões de semelhantes espíritos, isso é fácil orando por eles, é o que se negligencia sempre fazê-lo. Prefere-se atemorizá-los por fórmulas de exorcismo que os divertem muito. 3. Dando às pessoas interessadas a ideia de orar por ele, e nós mesmos, orando por ele, o faríamos mudar-se? Resposta: sim, mas notai que eu disse, orai e não fazer orar. 4. Eis 2 séculos que ele está nessa situação. Aprecie esse tempo como se fosse vivo. Quer dizer, o tempo lhe parece tão longo ou menos longo como se fora vivente? Resposta: parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. 5. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe e que para eles um século é um ponto na eternidade. Não ocorre, pois, o mesmo para todos? Resposta: não, certamente. Assim não é senão para os espíritos chegados a um grau muito elevado de adiantamento. Mas para os espíritos inferiores, algumas vezes o tempo é bem longo, sobretudo quando sofrem. 6. De onde veio esse espírito antes de sua encarnação? Resposta: teve uma existência entre as populações mais ferozes e mais selvagens, e precedentemente veio de um planeta inferior à Terra. 7. Esse espírito está punido bem severamente pelo crime que cometeu. Se viveu entre os povos bárbaros, deve ter cometido atos não menos atrozes do que o último. Por isso foi punido do mesmo modo? Resposta: foi menos punido, porque mais ignorante compreendia-lhe menos a importância. 8. O estado em que se encontra esse espírito é o daqueles seres vulgarmente chamados condenados? Resposta: absolutamente. Há outros bem mais horríveis ainda. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, porque variam segundo o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, a casa onde cometeu seu crime é o seu inferno. Outros o carregam consigo pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. 9. Este espírito, apesar de sua inferioridade, sente os bons efeitos da prece. Vimos a mesma coisa para outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza,
Como ocorre que espíritos mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, mostrem uma ausência completa de bons sentimentos, que se riem de tudo o que é de mais sagrado, em uma palavra, que nada os toca e que não haja neles nenhuma trégua em seu cinismo? Resposta: a prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste em seus desvios, exagerando-os ainda, como fazem os espíritos infelizes, sobre estes a prece nada pode, e nada poderá senão no dia em que um clarão de arrependimento se manifestar neles. A ineficácia da prece, para eles, é ainda um castigo, ela só alivia os não inteiramente endurecidos. 10. Quando se vê um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, é isto uma razão para se abster de orar por eles? Resposta: não, sem dúvida, porque cedo ou tarde poderá triunfar de seu endurecimento e fazer germinar nele os pensamentos salutares. Ocorre o mesmo com certos doentes, sobre os quais os remédios não atuam senão depois de muito tempo. O efeito não é apreciável no momento. Sobre outros, ao contrário, operam prontamente, penetrando-se nesta verdade de que todos os espíritos são perfectíveis e que nenhum está eterna e fatalmente votado ao mal. Compreende-se que cedo ou tarde a prece terá o seu efeito. E aquela que parece ineficaz à primeira vista não deposita nele menos germes salutares que predispõem o espírito ao bem, se ela não o tocar imediatamente. Seria, pois, um erro desencorajar-se porque não se triunfa logo em seguida. 11. Se esse espírito se reencarnasse, em qual categoria de indivíduo se encontraria? Resposta: isso dependerá dele e do arrependimento que sentir. Várias conversas com esse espírito introduziram nele uma notável mudança no estado moral. Eis algumas de suas respostas. 12. Ao espírito: por que não escrevestes a primeira vez que vos chamamos? Resposta: eu não o queria. Pergunta: por que não o queríeis? Resposta: ignorância e embrutecimento. 13. Podeis, pois, deixar agora, quando quereis, a casa de Castelnaudary? Resposta: se mo permite, porque aproveito os vossos bons conselhos. Pergunta: com isso sentis alívio? Resposta: começo a esperar. 14. Se pudéssemos vos ver, sob qual aparência vos veríamos? Resposta: ver-me-íeis em camisa, sem punhal. Pergunta: por que não teríeis mais o vosso punhal? Que fizeste dele? Resposta: eu o maldigo. Deus poupa-me a sua visão. 15. Se o senhor D, filho, aquele que recebeu tapa, retornasse à casa, lhe faríeis mal? Resposta: não, porque estou arrependido. Pergunta: e se quisesse ainda vos desafiar? Resposta: oh, não peça isso, não poderia dominar-me, isso estaria acima de minhas forças, porque não sou senão um miserável. 16. Entrevedes o fim de vossas penas? Resposta: oh, não ainda, é muito mais do que mereço saber. Graças à vossa intercessão, elas não durarão sempre. 17. Quereis nos descrever a situação que estáveis antes que vos chamássemos pela primeira vez? Compreendeis que perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil, e não por um motivo de curiosidade. Resposta: eu vos disse, não tinha consciência de nada do mundo senão do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi, senão para me elevar no espaço, onde tudo era solidão e obscuridade. Não poderia vos dar uma ideia do que é, e disso nada compreendi. Desde que me elevava acima do ar, era noite, era vazio, não sei o que isso era. Hoje sinto muito mais remorsos e não estou mais constrangido a permanecer nessa casa fatal. É-me permitido errar sobre a terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Mas então não compreendo senão melhor a enormidade de meus crimes, e se sofro menos de um lado, as minhas torturas aumentam de outro, pelo remorso.
mas, ao menos, tenho a esperança. 18. Se devesseis retomar uma existência corpórea, qual escolheríeis? Resposta: ainda não ouvi bastante, e bastante refleti para sabê-lo. 19. Durante o vosso longo isolamento, e pode-se dizer o vosso cativeiro, tivestes remorsos? Resposta: nem o menor. E foi por isso que sofri por tão longo tempo. Foi somente quando comecei a senti-los que foram provocadas com o meu desconhecimento as circunstâncias que conduziram à minha evocação, a qual devo o começo da minha libertação. Obrigado, pois, a vós, que tivestes piedade de mim e me esclarecestes. Vimos, com efeito, avaros sofrerem a visão do ouro, que para eles se tornava uma verdadeira quimera, orgulhosos atormentados pelo ciúme de honras que vinham dar e que não se dirigiam a eles, homens que comandaram sobre a terra, humilhados pelo poder invisível que os constrangiam a obedecer, e pela visão de seus subordinados que não se curvavam mais diante deles. Os ateus sofrerem das angústias, das incertezas, encontrarem-se num isolamento absoluto no meio da imensidão, sem encontrar nenhum ser que pudesse esclarecê-los. No mundo dos espíritos, há alegrias para todas as virtudes, e apenas para todas as faltas, e aquelas que a lei dos homens não atinge, são sempre atingidas pela lei de Deus. Além disso, há-se notar que as mesmas faltas, embora cometidas em condições idênticas, são punidas por castigos algumas vezes muito diferentes, segundo o grau de adiantamento intelectual do espírito. Aos espíritos mais atrasados e de uma natureza bruta, como aquele de que se trata aqui, são infligidas penas de alguma sorte mais materiais que morais, ao passo que, ao contrário, para aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas, aos primeiros são necessários castigos apropriados à rudeza de sua casca, para fazê-los compreender os desagrados de sua posição e inspirar-lhes o desejo de sair dela. Assim é que somente a vergonha, por exemplo, que não faria senão pouco ou nenhuma impressão sobre eles, seria intolerável para outros. Nesse Código Penal divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus por suas criaturas se revelam até nas pequeninas coisas. Tudo é proporcional, tudo está combinado com uma admirável solicitude para facilitar aos culpados os meios de se reabilitarem, e lhes são levados em conta as menores boas aspirações da alma. Segundo os dogmas das penas eternas, ao contrário, no inferno estão confundidos os grandes e os pequenos culpados, os culpados de um dia e os 100 vezes reincidentes, os endurecidos e os arrependidos. Tudo está calculado para mantê-los no fundo do abismo. Nenhuma prancha de salvação lhes é oferecida. A única falta ali o precipita para sempre, sem que seja levado em conta o bem que se fez. De que lado se encontra a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? Essa evocação não foi o fato do caso. Como deveria ser útil a esse infeliz, os espíritos que velam por ele, vendo que ele começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram que era chegado o momento de dar-lhe um socorro eficaz, e foi então que conduziram as circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir muitas vezes. Pergunta-se a esse respeito, o que se tornaria ele se não for evocado e o que é de todos os espíritos sofredores que não podem sê-lo, ou aos quais não se pensa? A isso foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação é o meio de assisti-los, mas certamente não é o único, e Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas devem ter sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento a sua parte de influência. Deus não poderia subordinar a sorte dos espíritos sofredores aos conhecimentos e à boa vontade dos homens.
Desde que estes puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, um dos primeiros resultados do Espiritismo foi ensinar-lhes os serviços que, com a ajuda dessas relações, podem dar aos irmãos desencarnados. Deus quis, por esse meio, provar-lhes a solidariedade que existe entre todos os seres do universo e dar uma lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Abrindo esse campo novo ao exercício da caridade, mostra-lhes o lado verdadeiramente útil e sério das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Os espíritos sofredores, portanto, em nenhuma época tiveram falta de socorro, e se as evocações lhes abrem um meio caminho de salvação, os encarnados com isso ganham, talvez mais ainda, naquilo que são, para eles, novas ocasiões de fazerem o bem, instruindo-se sobre o verdadeiro estado da vida futura. Jacques Latour, assassino condenado pelo Tribunal de Justiça de Foix, executado em setembro de 1864. Numa reunião espírita de 7 a 8 pessoas que ocorreu em Bruxelas em 13 de setembro de 1864, a qual assistíamos, uma senhora médium foi rogada a escrever. Nenhuma evocação especial sendo feita, ela traçou com uma agitação extraordinária e em caracteres muito grossos, e depois de violentamente ter riscado o papel, estas palavras: Eu me arrependo, Latour. Surpresos com esta comunicação inesperada, que ninguém provocara, porque ninguém pensava nesse infeliz, cuja maioria mesmo dos assistentes lhe ignorava a morte, dirigiu-se ao espírito algumas palavras de comiseração e de encorajamento. Depois se lhe fez esta pergunta: Que motivo vos levou a vir entre nós, antes que alhures, uma vez que não vos chamamos? O médium, que é também médium falante, respondeu de viva voz, aspas, Vi que sois almas compadecentes e que tendes piedade de mim, ao passo que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade, ou então se afastam de mim com horror. Fecha aspas. Então começou uma cena indescritível que não durou menos que meia hora. O médium, juntando à palavra os gestos e a expressão da fisionomia, é evidente que o espírito se identificou com a sua pessoa. Às vezes, seus acenos de desespero são tão dilacerantes, pinta suas angústias e os seus sofrimentos com um tom tão doloroso, as suas súplicas são tão veementes, que todos os assistentes com isso estão profundamente emocionados. Alguns se assustaram mesmo com a superexcitação do médium, mas pensamos que a comunicação de um espírito que se arrepende e que implora a piedade não oferece nenhum perigo. Se ele tomou os órgãos do médium, foi para melhor pintar a sua situação e interessar mais a sua sorte, mas não como os espíritos obsessores e possessivos, em vista de se apossar dele para dominá-lo. Sem dúvida, isso lhe foi permitido no seu próprio interesse, e talvez também para a instrução das pessoas presentes. Ele exclamou, aspas, Ó, sim, da piedade! Tenho muita necessidade dela, porque não sabeis o que sofro. Não sabeis, não podeis compreendê-lo. É horrível, a guilhotina. O que é isso ao lado do que suporto agora? Não é nada, é um instante. Mas este fogo que me devora é pior, é uma morte contínua, é um sofrimento que não deixa trégua nem repouso, que não tem fim. E minhas vítimas que estão ali ao meu redor, que mostram as suas feridas, que me perseguem com seus olhares, elas estão ali diante de mim, eu as vejo todas, sim, todas, eu as vejo todas, não posso evitá-las, e esse mar de sangue, e esse ouro manchado de sangue, tudo está ali, sempre diante de mim. Sentis o odor do sangue, sempre do sangue. Ei-las, essas pobres vítimas, elas me imploram, e eu, sem piedade, eu firo sempre. O sangue me embriaga.
Eu acreditava que depois de minha morte tudo estaria acabado. Foi porque desafiei o suplício, desafiei a Deus e reneguei-o. E eis que, quando me acreditava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Oh, sim, terrível! Estou cercado de cadáveres, de rostos ameaçadores. Eu caminho no sangue. Acreditava estar morto e eu vivo. É terrível, é horrível, mais horrível que todos os suplícios da terra. Oh, se todos os homens pudessem saber o que há além da vida, saberiam o quanto custa fazer o mal. Não haveria mais assassinos, mais criminosos, mais malfeitores. Eu gostaria que todos os assassinos pudessem ver o que vejo e o que suporto. Oh, eles não seriam mais. É muito terrível sofrer o que eu sofro. Sei bem que eu mereci, ó meu Deus, porque não tive piedade de minhas vítimas. Eu repeli as suas mãos suplicantes quando elas me pediam para poupá-las. Sim, eu mesmo fui cruel. Eu, covardemente, as matei para ter o seu ouro. Fui impiedoso, vos reneguei, blasfemei sobre o seu santo nome. Quis atordoar-me por isso, queria persuadir de que vós não existíeis. Oh, meu Deus, eu sou um grande criminoso. Eu o compreendo agora, mas não tereis piedade de mim? Sois Deus, quer dizer a bondade, a misericórdia. Sois todo-poderoso. Piedade, Senhor. Piedade, piedade, isso vos peço, não sede inflexível, livrai-me desta visão odiosa, destas imagens horríveis, deste sangue, de minhas vítimas cujos olhares me penetram até o coração como golpes de punhal. Vós que estáis aqui, que escutai-me, sois boas almas, almas caridosas, sim, eu vejo, tereis piedade de mim, não é? Orareis por mim. Oh, isso vos suplico, não me repilais, pedireis a Deus para me tirar esse horrível espetáculo diante os meus olhos. Ele vos escutará, porque sois bons. Eu vos peço, não me repilais, como eu repeli os outros. Orai por mim. Fecha aspas. Os assistentes, tocados pelos seus lamentos, dirigiram-lhe palavras de encorajamento e de consolação. Deus, se lhe disse, não é inflexível. O que ele pede ao culpado é um arrependimento sincero e reparar o mal que fez. Uma vez que o vosso coração não é endurecido e lhe pedis perdão de vossos crimes, estenderá sobre vós a sua misericórdia. Se perseverardes nas vossas boas resoluções para reparar o mal que fizestes, não podeis, sem dúvida, devolver às vossas vítimas a vida que lhes tirastes, mas se pedirdes com fervor, Deus vos concederá se encontrar com elas em uma nova existência, onde podereis mostrar-lhes tanto devotamento quanto fostes cruel. E quando ele julgar a reparação suficiente, reentrareis na graça junto dele. A duração de vosso castigo está, assim, em vossas mãos. Depende de vós abreviá-la. Prometemos vos ajudar com as nossas preces e pedir sobre vós a assistência dos bons espíritos. Diremos, em vossa intenção, a prece contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, para os espíritos sofredores e arrependidos. Não diremos aquela para os maus espíritos, porque desde que vos arrependestes, que implorais a Deus e renunciais a fazer o mal, não sois mais aos nossos olhos que um espírito infeliz e não mau? Dita esta prece, e depois de alguns instantes de calma, o espírito retomou, aspas, Obrigado, meu Deus, obrigado. Tivestes piedade de mim. Essas imagens horríveis se afastaram. Não me abandoneis mais. Enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Fecha aspas. Depois desta cena, o médium ficou durante algum tempo prostrado e aniquilado. Os seus membros fatigados têm a lembrança de início confusa do que acaba de se passar. Depois, pouco a pouco, lembra-se de algumas palavras que pronunciou e que diz, apesar de sentir que não era ele quem falava. No dia seguinte, numa nova reunião, o espírito se manifesta ainda e recomeça durante alguns minutos apenas a cena da véspera com a mesma pantomima expressiva, mas menos violento. Depois escreveu pelo mesmo médium com uma agitação febril as seguintes palavras.
Aspas. Obrigado pelas vossas preces. Já uma melhora sensível se produziu em mim. Pedi a Deus com tanto fervor que permitiu, por um momento, que os meus sofrimentos fossem aliviados. Mas as verei ainda, minhas vítimas. Ei-las, ei-las, vedes este sangue? A prece da véspera foi repetida. O espírito continuou dirigindo-se ao médium. Perdão por me apoderar de vós. Obrigado pelo alívio que dais aos meus sofrimentos. Perdão a vós de todo o mal que vos ocasionei, mas tinha necessidade de manifestar-me. Só vós o podeis. Obrigado, obrigado. Um pouco de alívio se produziu, mas não estou no fim de minhas provas. Dentro em pouco, ainda minhas vítimas retornarão. Eis a punição. Eu a mereço, meu Deus, mas sede indulgente. Todos vós orai por mim. Tende piedade de mim. Fecha aspas. Latour. O membro da Sociedade Espírita de Paris, que orara por esse infeliz espírito e o evocara, dele obteve as comunicações seguintes em diferentes intervalos. 1. Fui evocado quase imediatamente depois de minha morte e não pude comunicar-me em seguida, mas muitos espíritos levianos tomaram meu nome e o meu lugar. Aproveitei a presença em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e, com a permissão de espíritos superiores, comuniquei-me. Comunicar-me-ei na sociedade e farei revelações que serão começo de reparação de minhas faltas e que poderão servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerão e refletirão sobre o relato dos meus sofrimentos. Os discursos sobre as penas do inferno pouco efeito fazem sobre o espírito dos culpados, que não creem em todas essas imagens, atemorizantes para as crianças e os homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o medo da polícia age mais sobre ele do que a narração dos tormentos do inferno. Eis porque todos aqueles que me lerão serão tocados pelas minhas palavras, com os meus sofrimentos que não são suposições. Não há um só padre que possa dizer, eu vi o que dizeis, assisti às torturas dos condenados. Mas, quando eu vier dizer, eis o que se passou depois da morte do meu corpo, eis qual foi o meu desencanto, reconhecendo que não estava morto como o esperara e que tomei como fim de meus sofrimentos, era o começo de torturas impossíveis de se descrever. Então, mais de um se deterá à beira do precipício onde iria cair. Cada infeliz que se detiver assim no caminho do crime servirá para resgatar uma de minhas faltas. Assim é que o bem sai do mal e que a bondade de Deus se manifesta por toda a parte sobre a terra como no espaço. Foi-me permitido estar livre da visão de minhas vítimas, que se tornaram os meus carrascos, a fim de me comunicar convosco, mas deixando-vos, revê-las-ei. E só esse pensamento faz-me sofrer mais do que não posso dizer. Sou feliz quando se me evoca, porque então deixo meu inferno por alguns instantes. Orai sempre por mim, orai ao Senhor para que me liberte da visão de minhas vítimas. Sim, oremos juntos, a prece faz tanto bem, estou mais aliviado, não sinto mais o quanto o peso do fardo me oprime. Vejo um clarão de esperança que brilha aos meus olhos, e cheio de arrependimento, eu me exclamo, bendita seja a mão de Deus, que seja feita a sua vontade. 2. O médium. Em lugar de pedir a Deus para vos livrar da visão de vossas vítimas, convido-vos a orar comigo para pedir-lhe a força para suportar essa tortura expiatória. Latour. Preferiria estar livre da visão de minhas vítimas, se soubesseis o que sofro. O homem mais insensível ficaria emocionado se pudesse ver, impresso sobre o meu rosto como um fogo, os sofrimentos de minha alma. Farei o que me aconselhais. Compreendo que é um meio, um pouco mais rápido, de expiar as minhas faltas, e como uma operação dolorosa que deve devolver a saúde ao meu corpo bem doente. Ah, se os culpados da terra pudessem me ver, quanto ficariam atemorizados com as consequências de seus crimes que, ocultos aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos.
Quanto a ignorância é fatal a tantas pobres pessoas. Que responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Creem que com os soldados e a polícia podem prevenir os crimes. Como estão errados. 3. Os sofrimentos que suporto são horríveis, mas depois de vossas preces eu me sinto assistido pelos bons espíritos que me dizem para esperar. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes e peço ao Senhor dar-me a força para suportar essa dura expiação. Ela igual, posso dizê-lo, ao mal que fiz. Não quero procurar desculpar os meus crimes, mas ao menos salvo alguns instantes de terror que precederam para cada uma de minhas vítimas o momento da morte, a dor. Uma vez cometido o crime, cessou para elas, e aquelas que terminaram as suas provas terrestres foram receber a recompensa que as esperava. Mas depois do meu retorno ao mundo dos espíritos, não cessei, exceto nos momentos bem curtos em que me comuniquei, de sofrer as dores do inferno. Os padres, apesar de seu quadro atemorizante das penas que sentem os condenados, não têm senão uma ideia bem fraca dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus inflige aos seus filhos, que violaram a sua lei de amor e de caridade. Como fazer crer a pessoas razoáveis que uma alma, quer dizer, alguma coisa que não é material, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo, e eis porque tantos criminosos se riem dessas pinturas fantásticas do inferno. Mas não ocorre o mesmo com a dor moral que o condenado suporta depois da morte física. Orai por mim, para que o desespero não se apodere de mim. 4. Eu vos agradeço pelo objetivo que me fizestes entrever, objetivo glorioso, ao qual sei que chegarei quando estiver purificado. Sofro muito e, entretanto, parece-me que os meus sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua porque se habitua com ela, pouco a pouco. Não. Compreendo que as vossas boas preces aumentaram as minhas forças, e se as minhas dores são as mesmas, minha força sendo maior, sofro menos. Meu pensamento se transfere para minha última existência, sobre as faltas que evitaria se soubesse orar. Hoje, compreendo a eficácia da prece, compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, fracas segundo a carne, mas fortes pela fé. Compreendo esse mistério que os pseudo-sábios da terra não compreendem. Prece. Só esta palavra excita a risada dos espíritos fortes. Eu os espero no mundo, e quando o véu lhes oculta a verdade se rasgar para eles, a seu turno virão se prosternar aos pés do Eterno, que desconheceram, e ficarão felizes em se humilharem para se isentarem de seus pecados e de seus crimes. Compreenderão a virtude da prece. Orar é amar, amar é orar. Então eles amarão o Senhor e lhe dirigirão as suas preces de amor e de reconhecimento, e regenerados pelo sofrimento, porque deverão sofrer, pedirão como eu para ter a força de expiar e de sofrer. E quando terão cessado de sofrer, orarão para agradecer ao Senhor pelo perdão que mereceram por sua submissão e resignação. Oremos, irmãos, para me fortificar mais. Obrigado, irmão, pela tua caridade, porque estou perdoado. Deus me livrou da visão de minhas vítimas. Meu Deus, sedes bendito durante a eternidade pela graça que me concedeis. Meu Deus, sinto a enormidade de meus crimes e me precipito diante de vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e vos peço a graça de permitir-me, quando a vossa vontade me enviar sobre a terra para sofrer novas provas, de para ali ir, missionário da paz e da caridade, e ensinar as crianças a pronunciar o vosso nome com respeito. Peço-vos poder ensiná-las a vos amar, a vós, o Pai de todas as criaturas.
Oh, obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido e meu arrependimento é sincero. Eu vos amo tanto quanto meu coração tão impuro possa compreender esse sentimento, pura emanação de vossa divindade. Irmão, oremos porque meu coração transborda de reconhecimento. Eu estou livre, quebrei os meus ferros, não sou mais um condenado, sou um espírito sofredor, mas arrependido, e gostaria que o meu exemplo pudesse deter, no limiar do crime, todas essas mãos criminosas que vejo prestes a se levantarem. Oh, detei-vos, irmãos, detei-vos, porque as torturas que vos preparais serão atrozes. Não credes que o Senhor se deixará sempre, tão prontamente, dobrar-se pela prece de seus filhos? São séculos de tortura que vos esperam. O guia do médium. Dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Dá-te conta de tua emoção e de teu reconhecimento ao Senhor. Ele não crê poder melhor exprimi-lo e testemunhá-lo que tentando deter todos esses criminosos que ele vê e que não podes ver. Ele quereria que as suas palavras chegassem a eles, e o que não te disse, porque o ignora ainda, é que lhe será permitido começar missões reparadoras. Irá junto de seus cúmplices procurar inspirar-lhes o arrependimento e a introduzir em seus corações o germe do remorso. Algumas vezes, vêem-se sobre a terra pessoas tidas como honestas virem aos pés de um padre acusar-se de um crime. É o remorso que lhes dita a confissão de suas faltas. E se o véu que te separa do mundo invisível se erguesse, verias frequentemente um espírito que foi o cúmplice ou o instigador de um crime vir, como o fará Jacques Latour, procurar reparar a sua falta, inspirando remorso ao espírito encarnado. Teu guia protetor. O médium de Bruxelas, que recebera a primeira manifestação de Latour, mais tarde recebeu a comunicação seguinte. Aspas. Nada mais temais de mim, estou mais tranquilo, mas sofro ainda, não obstante. Deus teve piedade de mim porque viu o meu arrependimento. Agora sofro por esse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Se eu fora bem guiado na vida, não faria todo o mal que fiz. Mas os meus instintos não foram reprimidos, e lhes obedeci, não tendo nenhum freio. Se todos os homens pensassem antes em Deus, ou pelo menos se todos os homens nele crescem, semelhantes crimes não se cometeriam mais. Mas a justiça dos homens é mal concebida. Por uma falta algumas vezes leve, um homem é fechado numa prisão, que sempre é um lugar de perdição e de perversão. Dali sai completamente perdido pelos maus conselhos e os maus exemplos que auriu. Se, entretanto, a sua natureza é bastante boa e bastante forte para resistir a um mau exemplo, saindo da prisão, todas as portas estão fechadas, todas as mãos se retiram diante dele, todos os corações honestos o repelem. Que lhe resta? O desprezo e a miséria, o abandono, o desespero, se sente nele boas resoluções para retornar ao bem. A miséria impele para tudo. Também ele, então, despreza o seu semelhante, odeia-o e perde toda a consciência do bem e do mal, uma vez que se vê repelido, ele que todavia tomara a resolução de tornar-se homem honesto. Para se proporcionar o necessário, rouba, mata por vezes, depois é guilhotinado. Meu Deus, no momento em que as minhas alucinações vão me retomar, sinto a vossa mão que se estende sobre mim, sinto a vossa bondade que me envolve e me protege. Obrigado, meu Deus. Na minha próxima existência, empregarei a minha inteligência, meu bem, para socorrer os infelizes que sucumbiram e preservá-los da queda. Obrigado, vós que não repugnais comunicar comigo, não temais, vedes que não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos representeis o retrato que fizestes de mim, mas representai-vos uma pobre alma desolada que vos agradece pela vossa indulgência. Adeus,
Evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Fecha aspas. Latour. Estudo sobre o espírito de Jacques Latour. Não se pode desconhecer a profundidade e a alta importância de algumas palavras que esta comunicação encerra. Além disso, oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos castigados, acima do qual, entretanto, se entrevê a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula quanto se o crê, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que a substituem na crença moderna, são menos racionais. Com seus cornos e seus forcados, do que essas vítimas servindo elas mesmas para o castigo dos culpados. Admitindo-se a identidade do espírito, admirar-se-á talvez por uma mudança tão rápida no seu estado moral. Foi assim que fizemos notar, numa outra ocasião, que há frequentemente mais recursos num espírito brutamente mau do que naquele que é dominado pelo orgulho, ou que esconde os seus vícios sob o manto da hipocrisia. Esse pronto retorno a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual não falta senão uma boa direção. Comparando a sua linguagem com a de outro criminoso mencionado adiante, sob o título de Castigo pela Luz, é fácil ver qual dos dois é o mais avançado moralmente, apesar da diferença de sua instrução e de sua posição social. Um obedecia a um instinto natural de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro punha na perpetração de seus crimes a calma e o sangue frio de uma lenta e perseverante combinação, e depois de sua morte afrontava ainda o castigo por orgulho. Ele sofre, mas não quer nisso convir. O outro foi domado imediatamente. Pode-se assim prever qual dos dois sofrerá por mais tempo. Aspas. Eu sofro, diz o espírito de Latour, desse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Fecha aspas. Há aí um pensamento profundo. O espírito não compreende realmente a gravidade de seus delitos, senão quando se arrepende. O arrependimento traz o remorso, sentimento doloroso que é a transição do mal ao bem, da doença moral à saúde moral. É para disso escapar que os espíritos perversos se obstinam contra a voz de sua consciência, como esses doentes que recusam o remédio que deve curá-los, procuram se iludir, se atordoar, persistindo no mal. Latour chegou a esse período em que o endurecimento acaba por ceder, o remorso entrou em seu coração, o arrependimento o seguiu, compreende a extensão do mal que fez, vê a sua abjeção e sofre com ela. Eis porque disse, eu sofro desse arrependimento. Em sua precedente existência deve ter sido pior do que nesta, porque se tivesse se arrependido como fez hoje, sua vida seria melhor. As resoluções que tomou agora influirão sobre a sua vida terrestre futura. A que acabou de deixar, por criminosa que seja, marcou-lhe uma etapa de progresso. É mais que provável que antes de começá-la era na erraticidade um desses maus espíritos rebeldes, obstinado no mal, como se vê em tantos. Muitas pessoas perguntaram que proveito se pode tirar das existências passadas, uma vez que não se lembram nem do que foram, nem do que fizeram. Essa questão é completamente resolvida pelo fato de que, se o mal que cometemos está apagado, e se dele não resta nenhum traço no nosso coração, a sua lembrança seria inútil, uma vez que não temos com que nos preocupar. Quanto àqueles dos quais não estamos inteiramente corrigidos, conhecemo-los pelas nossas tendências atuais. Sobre estas é que devemos levar toda a nossa atenção. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Quando se considera a dificuldade durante a vida da reabilitação do culpado, o mais arrependido, a reprovação da qual é objeto, deve-se bendizer a Deus por lançar um véu sobre o passado.
Se Latour fora condenado a tempo e se tivesse pago, seus antecedentes fariam-no rejeitado da sociedade. Quem quereria, apesar de seu arrependimento, admiti-lo em sua intimidade? Os sentimentos que ele manifesta hoje, como espírito, nos dão a esperança de que, em sua próxima existência terrestre, será um homem honesto, estimado e considerado. Mas suponde que se saiba quem foi Latour. A reprovação persegui-lo-ia ainda. O véu lançado sobre o seu passado abre-lhe a porta da reabilitação. Poderá sentar-se sem temor e sem vergonha entre as pessoas mais honestas. Quantos há que gostariam a todo preço apagar de sua memória de homens certos anos de sua existência? Que se encontre uma doutrina que se concilie melhor que esta com a justiça e a bondade de Deus. De resto, esta doutrina não é uma teoria, mas um resultado de observações. Não foram os espíritas que a imaginaram. Eles viram e observaram as diferentes situações nas quais se apresentavam os espíritos, procuraram explicá-las, e dessa explicação saiu a doutrina. Se a aceitaram foi porque ela resultou de fatos e pareceu-lhes mais racional que todas aquelas emitidas até este dia sobre o futuro da alma. Não se pode recusar a estas comunicações um alto ensinamento moral. O espírito deve mesmo ter sido ajudado em suas reflexões, sobretudo na escolha de suas expressões, por espíritos mais avançados. Mas, em semelhante caso, estes últimos não assistem senão na forma, e não no fundo, e não colocam jamais o espírito inferior em contradição consigo mesmo. Puderam poetizar em Latour a forma do arrependimento, mas não lhe teriam feito exprimir o arrependimento contra a sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Eles viam nele o germe dos bons sentimentos. Por isso, ajudaram-na a expressar-se e por aí contribuíram para desenvolvê-los, ao mesmo tempo que chamaram sobre ele a comiseração. Que há de mais comovente, de mais moral, de natureza a impressionar mais vivamente que o quadro deste grande criminoso arrependido, exalando o seu desespero e os seus remorsos, que no meio de suas torturas, perseguido pelo olhar incessante de suas vítimas, eleva o seu pensamento a Deus para implorar a sua misericórdia? Não é um salutar exemplo para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias. Elas são racionais, terríveis, embora simples e sem encenação fantasmagórica. Poder-se-ia admirar, talvez, de uma tão grande mudança num homem como Latour, mas por que não se arrependeria? Por que não haveria nele uma corda sensível, vibrante? O culpado seria, pois, para sempre votado ao mal? Não chega um momento em que a luz se faz em sua alma? Esse momento chegara para Latour. Está precisamente aí o lado moral de suas comunicações. É a inteligência que ele tem da sua situação. São os seus lamentos, seus projetos de reparação que são eminentemente instrutivos. Que se acharia de extraordinário em que se arrependesse sinceramente antes de morrer, que dissesse antes o que disse depois? Disso não se tem numerosos exemplos. Um retorno ao bem, antes de sua morte, passaria aos olhos da maioria de seus semelhantes por fraqueza. A sua voz de além-túmulo é a revelação do futuro que os espera. Está na verdade absoluta quando disse que o seu exemplo é mais próprio para conduzir os culpados que a perspectiva das chamas do inferno e mesmo do patíbulo. Por que, pois, não as daria nas prisões? Isso ali faria refletir mais de um. Assim como disso já temos vários exemplos. Mas como crer na eficácia das palavras de um morto quando se crê em si mesmo que quando se está morto tudo acabou? Um dia, entretanto, virá em que se reconhecerá esta verdade, que os mortos podem vir instruir os vivos. Há várias outras instruções importantes para se tirar de suas comunicações.
É, primeiro, a confirmação desse princípio de eterna justiça, que o arrependimento não basta para colocar o culpado na classe dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação que chama a misericórdia de Deus. É o prelúdio do perdão e o encurtamento dos sofrimentos. Mas Deus não absolve sem condição. É necessária a expiação e, sobretudo, a reparação. É o que Latour compreende e para o que se prepara. Em segundo lugar, comparando-se este criminoso ao de Castelnaudary, acha-se uma grande diferença no castigo que lhes é infligido. Neste último, o arrependimento foi tardio e, por consequência, a pena mais longa. Essa pena, por outro lado, foi quase material, ao passo que em Latour o sofrimento é mais moral. É que, como dissemos mais acima, num a inteligência era bem menos desenvolvida que no outro. É necessário alguma coisa que possa atingir os seus sentidos obtusos. Mas as penas morais não são menos pungentes para aquele que chegou ao grau requerido para compreendê-las. Não se pode julgá-la pelas queixas que Latour exala. Não é a cólera, é a expressão dos remorsos, logo seguida do arrependimento e do desejo de reparar, a fim de avançar. Capítulo 7. Espíritos endurecidos. La Pommeraye, Castigo pela Luz. Numa das sessões da Sociedade de Paris, onde se discutir a questão da perturbação que geralmente se segue à morte, um espírito ao qual ninguém aludira e não se pensava evocar, se manifesta espontaneamente pela comunicação seguinte. Embora não fosse assinada, nela se reconheceu, sem dificuldade, um grande criminoso que a justiça humana vinha de alcançar. Aspas. Que falais de perturbação? Por que essas vãs palavras? Sois sonhadores e utopistas, ignorais perfeitamente as coisas com as quais pretendeis vos ocupar? Não, senhores, a perturbação não existe, salvo talvez nos vossos cérebros. Estou tão francamente morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao redor de mim, por toda parte. A vida é uma lúgubre comédia, desastrados aqueles que se demitem da cena antes da queda da cortina. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou a imploram-na. Para todos, ela é uma amarga zombaria. A luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada a sutileza de meu ser. Castigou-se-me pelas trevas da prisão e acreditou-se castigar-me pelas trevas do túmulo, ou aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que suportais a obscuridade, e eu, o degradado social, plano acima de vós. Eu quero permanecer eu, forte pelo pensamento, desdenho as advertências que ressoam ao meu redor. Vejo claro, um crime. É uma palavra. O crime existe por toda parte. Quando é executado por massas de homens, ele é glorificado. No particular, é um maldito. Absurdo. Não quero ser lamentado. Não peço nada. Basto-me e saberei muito lutar contra essa odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. Fecha aspas. Tendo esta comunicação sido analisada na sessão seguinte, reconheceu-se no cinismo mesmo da linguagem um sério ensinamento e viu-se na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Com efeito, ao passo que uns são mergulhados nas trevas ou num isolamento absoluto, outros suportam durante longos anos as angústias de sua última hora, ou, se creem ainda neste mundo, a luz brilha para este. Seu espírito goza a plenitude de suas faculdades, sabe perfeitamente que está morto e não se lamenta de nada. Não pede nenhuma assistência e afronta ainda as leis divinas e humanas.
É, pois, que escaparia a punição? Não, mas é que a justiça de Deus se cumpre de todas as formas. E o que faz a alegria de uns, para outros, é um tormento. Essa luz faz o seu suplício contra o qual se obstina. E apesar de seu orgulho, confessa-o quando disse: eu me basto e saberei muito lutar contra essa odiosa luz. E nesta outra frase: a luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada a sutileza do meu ser. Estas palavras, sutileza de meu ser, são características. Ele reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável à luz da qual não pode escapar. E essa luz o transpassa como uma flecha aguçada. Este espírito está colocado entre os endurecidos porque demorou muito tempo para manifestar o menor arrependimento. É um exemplo desta verdade de que o progresso moral nem sempre segue o progresso intelectual. Pouco a pouco, entretanto, ele melhorou e deu comunicações sabiamente raciocinadas e instrutivas. Hoje pode ser alinhado entre os espíritos arrependidos. Nossos guias espirituais, rogados para darem a sua apreciação sobre este assunto, ditaram as 3 comunicações adiante e que merecem uma séria atenção. 1. Os espíritos na erraticidade estão evidentemente, do ponto de vista das existências, inativos e na espera. Entretanto, podem espiar desde que o seu orgulho, a tenacidade formidável e rebelde de seus erros, não os retenha no momento de sua ascensão progressiva. Disso tendes um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso endurecido, se debatendo contra a justiça divina que o constrange depois da dos homens. Então, nesse caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal que os oprime, em lugar de lhes aproveitar e de fazê-los sentir a profunda significação de suas penas, exalta-os na revolta e faz brotar neles esses murmúrios que nas Escrituras, em sua poética eloquência, chama ranger de dentes. Imagem por excelência, sinal do sofrimento humilhado, mas insubmisso. Perdido na dor, mas cuja revolta é bastante grande ainda para recusar reconhecer a verdade da pena e a verdade da recompensa. Os grandes erros, frequentemente, e mesmo quase sempre, continuam no mundo dos espíritos, do mesmo modo as grandes consciências criminosas. Ser ele, apesar de tudo, e se pavonear diante do infinito, parece aquela cegueira do homem que contempla as estrelas e que as toma por arabescos de um teto, tal como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. Há no infinito moral, miserável, ínfimo é aquele que, sob o pretexto de continuar as lutas e as fanfarrices abjetas da terra, não vê mais longe, no outro mundo que este. Para aquele, a cegueira, o desprezo dos outros, a egoísta e mesquinha personalidade e a detenção do progresso. Não é senão muito verdadeiro, ó homens, que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome para deixar na terra e a imortalidade que conservam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Lamennais. 2. Precipitar um homem nas trevas ou nas ondas de luz, o resultado não é o mesmo. Num e noutro caso, não vê nada do que o cerca e se habituará mesmo mais rapidamente à sombra que à triste claridade elétrica na qual pode estar emergido. Portanto, o espírito que se comunicou na última sessão exprime bem a verdade de sua situação quando exclama: "Oh, eu me livraria bem dessa odiosa luz." Com efeito, essa luz é tanto mais terrível, tanto mais pavorosa, quanto o atravessa completamente, e que torna visíveis e aparentes os seus mais secretos pensamentos. Aí está um dos lados mais rudes de seu castigo espiritual. Ele se encontra, por assim dizer, enterrado na casa de vidro que pedia Sócrates, e está aí, ainda, um ensinamento, porque o que foi a alegria,
e a consolação do sábio torna-se a punição infamante e contínua do mal, do criminoso, do parricida, espantado na sua própria personalidade. Compreendeis, meus filhos, a dor e o terror que devem constranger aquele que, durante uma existência sinistra, se comprazendo em combinar, a maquinar os mais tristes crimes no fundo de seu ser, onde se refugiava como um animal selvagem em sua caverna, e que hoje acha-se caçado para esse reparo íntimo, onde se esquiva aos olhares e à investigação de seus contemporâneos. Agora, a sua máscara de impassividade foi-lhe arrancada, e cada um de seus pensamentos se reflete sucessivamente em sua fronte. Sim, doravante nenhum repouso, nenhum asilo para esse formidável criminoso. Cada mau pensamento, e Deus sabe se sua alma os exprime, se trai por fora e por dentro dele, como a um choque elétrico superior. Ele quer se esconder da multidão, e a luz odiosa atravessa-o continuamente, cada dia. Ele quer fugir, fugiu em corrida ofegante e desesperada através dos espaços incomensuráveis, e por toda parte a luz, por toda parte os olhares que mergulham nele, e se precipita de novo a perseguir a sombra, à procura da noite, e a sombra e a noite não estão mais para ele. Chama a morte em sua ajuda, mas a morte não é senão a palavra vazia de sentido. O infortunado foge sempre, caminha para a loucura espiritual, castigo terrível, dor medonha, onde se debaterá consigo mesmo para se desembaraçar de si mesmo. Tal é a suprema lei além da terra. É o culpado que se torna por si mesmo seu mais inexorável castigo. Quanto tempo isso durará? Até a hora em que a sua vontade, enfim vencida, se curvará sob a opressão pungente do remorso, e onde a sua fronte soberba se humilhará diante de suas vítimas apaziguadas e diante dos espíritos de justiça. E notai a alta lógica das leis imutáveis. Nisso ainda ele cumprirá o que escreveu na sua altiva comunicação, tão categórica, tão lúcida e tão tristemente cheia de si mesmo, que deu na última sexta-feira, em se livrando por um ato de sua própria vontade. Erasto. 3. A justiça humana não faz exceção da individualidade dos seres que ela castiga. Medindo o crime pelo próprio crime, atinge indistintamente aqueles que o cometeram, e a mesma pena alcança o culpado sem distinção de sexo e qual seja a sua educação. A justiça divina procede de outro modo. As punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres às quais são infligidas. A igualdade do crime não constitui a igualdade entre os indivíduos. Dois homens culpados no mesmo grau podem estar separados pela distância das provas que mergulham, um na opacidade intelectual dos primeiros círculos iniciadores, ao passo que o outro, tendo-os ultrapassado, possui a lucidez que livra o espírito da perturbação. Não são, então, mais as trevas que castigam, mas a acuidade da luz espiritual. Ela atravessa a inteligência terrestre e fala sentir a angústia de uma praga posta ao vivo. Os seres desencarnados que perseguem a representação material de seu crime sofrem o choque da eletricidade física, sofrem pelos sentidos. Aqueles que já estão desmaterializados pelo espírito sentem uma dor muito superior que aniquila com suas ondas amargas ao recordar os fatos, para não deixar subsistir a ciência de suas causas. O homem pode, pois, apesar da criminalidade de suas ações, possuir um adiantamento interior, e ao passo que as paixões o fazem agir como um animal, as suas faculdades aguçadas elevam-no acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. A ausência de ponderação,
do equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual, produziu as anomalias muito frequentes nas épocas de materialismo e de transição. A luz que tortura o espírito culpado é, pois, e bem, o raio espiritual inundando de claridades os refúgios secretos de seu orgulho e descobrindo-lhe a inutilidade de seu ser fragmentário. Estão aí os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual que anunciam a separação ou dissolução dos elementos intelectuais, materiais que compõem a primitiva dualidade humana e devem desaparecer na grande unidade do ser perfeito. Jean Reynaud. Estas 3 comunicações, obtidas simultaneamente, se completam uma pela outra e apresentam o castigo sob um novo aspecto eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar esta questão, segundo um exemplo, terão provocado com esta finalidade a comunicação espontânea do espírito culpado. Ao lado deste quadro, tomado sobre o fato, eis, para estabelecer um paralelo, aquele que um pregador, pregando a Quaresma em Montreuil-sur-Mer, em 1864, traçou do inferno. Abre aspas. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra, e se um dos corpos que lá se queimam sem se consumir viesse a ser repelido sobre o nosso planeta, ele o empestaria de uma extremidade à outra. O inferno é uma vasta e sombria caverna crivada de pregos pontudos, de lâminas de espadas bem afiadas, na qual são precipitadas as almas dos condenados. Fecha aspas. Ver a Revista Espírita, julho de 1864, página 199. Angeli, Nulidade sobre a Terra, Bordeaux, 1862. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angeli. 1. Arrependei-vos de vossas faltas? Resposta: não. Pergunta: então por que viestes até nós? Resposta: para tentar. Pergunta: não sois, pois, feliz? Resposta: não. Sofreis? Resposta: não. Pergunta: o que vos falta? Resposta: a paz. Certos espíritos não consideram como sofrimento senão aqueles que lhes lembrem as dores físicas, tudo convindo que o seu estado moral é intolerável. 2. Como pode a paz vos faltar na vida espiritual? Resposta: um lamento do passado. Pergunta: o lamento do passado é um remorso, portanto vos arrependestes? Resposta: não, é por medo do futuro. Pergunta: que temeis? Resposta: o desconhecido. 3. Quereis dizer-me o que fizeste na vossa última existência? Isto me ajudará, talvez, a vos esclarecer. Resposta: nada. 4. Em qual posição social estáveis? Resposta: mediana. Pergunta: fostes casada? Resposta: casada e mãe. Pergunta: cumpristes com zelo os deveres dessa dupla posição? Resposta: não. Meu marido me entediava, meus filhos também. 5. Como se passou a vossa vida? Resposta: a me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Pergunta: quais eram as vossas ocupações? Resposta: nenhuma. Pergunta: quem, pois, cuidava de vossa casa? Resposta: a doméstica. 6. Não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa de vossos lamentos e de vossos temores? Resposta: talvez tenhas razão. Pergunta: não basta com isso convir? Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? Resposta: como? Pergunta: ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossas preces. Resposta: eu não sei orar. Pergunta: faloemos em conjunto, o aprendereis? Quereis isto? Resposta: não. Pergunta: por quê? Resposta: a fadiga. Instrução do guia do médium.
Damos-te instruções, colocando-te sob os olhos diversos graus de sofrimento e de posição de espíritos condenados à expiação em consequência de suas faltas. Angele era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma, não gostando senão do prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, únicas que podem dar o encanto da vida, porque são de todas as idades, não pôde empregar os seus jovens anos senão nas distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo fizera o vazio ao redor dela, porque fizera o vazio em seu coração. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, ela fez a infelicidade do seu marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinou seu bem-estar por sua incúria e seu desleixo. Ela falseou o seu julgamento e o seu coração, pelo seu exemplo primeiro, e abandonando-os aos cuidados dos domésticos, que ela não se dava mesmo ao trabalho de escolha. Sua vida foi inútil ao bem e, por isso mesmo, culpável, porque o mal nasce do bem negligenciado. Compreendei bem, todos, que não basta vos abster das faltas, é necessário praticar as virtudes que lhe são opostas. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai-os e compreendei que se vos colocam uma barreira que vos detém à margem do mau caminho, vos forçam ao mesmo tempo a retornar para trás para tomar a rota oposta que conduz ao bem. O mal é oposto ao bem, portanto, aquele que quer evitá-lo deve entrar no caminho oposto, sem o que a sua vida é nula. Suas obras são mortas, e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Pergunta: posso vos perguntar qual foi a existência anterior de Angele? A última devia ser-lhe a consequência. Resposta: ela viveu na preguiça beata e a inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis tentar a vida de família, mas o espírito tem muito pouco progredido. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. A inclinação era doce e gostava mais de se abandonar do que fazer um esforço para se deter no início. Hoje, ainda compreende o perigo que há em manter-se nessa neutralidade, mas não sente força para tentar o menor esforço para dele sair. Orai por ela, despertai-a, forçai os seus olhos a se abrirem à luz. É um dever, ninguém o negligencie. O homem foi criado para a atividade de espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Cumpri, pois, as condições de vossas existências como espírito destinado à paz eterna. Como corpo destinado ao serviço do espírito, o vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai, pois, a inteligência, a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa. Não a deixeis nem em repouso, nem em trégua, e lembrai-vos de que a paz a qual aspirais não vos será dada senão depois do trabalho. Portanto, assim como por longo tempo negligenciastes o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperá-lo. Trabalhai, trabalhai sem cessar. Cumpri todos os vossos deveres, sem exceção. Cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a vossa fé os sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Não o quebreis, pois, sob os vossos pés, e contai com que estáis cercados de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Monod.
Um espírito entediado. Bordeaux, 1862. Este espírito se apresenta espontaneamente ao médium e reclama preces. 1. O que vos levou a pedir preces? Resposta. Estou cansado de perambular sem objetivo. Pergunta. Há muito tempo estais nessa posição? Resposta. 180 anos mais ou menos. Pergunta. Que fizeste sobre a terra? Resposta. Nada de bom. 2. Qual é a vossa posição entre os espíritos? Resposta. Estou entre os entediados. Pergunta. Isso não forma uma categoria? Resposta. Tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra ou seus semelhantes ou seus simpáticos que se reúnem. 3. Por que, se não estáveis condenado ao sofrimento, ficastes tão longo tempo sem avançar? Resposta. Estava condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Pergunta. Foste esforçado, pois, a permanecer errante, apesar de vós? Resposta. Essas são causas muito sutis para a vossa inteligência material. Pergunta. Tentai fazer-me compreendê-las, e isso será um começo de utilidade para vós. Resposta. Eu não poderia, não tendo termo de comparação. Uma vida extinta sobre a terra deixa ao espírito que não a aproveitou o que o fogo deixa ao papel que consumiu, faíscas, que lembram as cinzas ainda unidas entre elas, quais foram a causa de seu nascimento, ou, se queres, da destruição do papel. Essas faíscas são a lembrança dos laços terrestres que sulcam o espírito até que haja dispersado as cinzas de seu corpo. Só então se reencontra, essência etérea, e deseja o progresso. 4. Que pôde vos ocasionar o tédio que lamentais? Resposta. Consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra, e a sua consequência se fez sentir no nosso mundo. 5. Os espíritos que, como vós, erram em prova ao tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem? Resposta. Não, nem sempre o podem, porque o tédio paralisa a sua vontade, sofrem as consequências de sua existência, foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontram nenhum concurso entre eles, são abandonados a si mesmos até que a lassidão desse estado neutro fá-los desejar mudá-lo. Então, a menor vontade que desperte neles, encontram o apoio e os bons conselhos para ajudar os seus esforços e perseverar. 6. Podeis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrestre? Resposta. Ai de mim, bem pouca coisa, deves compreendê-lo. O tédio, a inutilidade, a falta de obras provém da preguiça. A preguiça é mãe da ignorância. 7. As vossas existências anteriores não vos fizeram avançar? Resposta. Mas sim, todas, mas muito fracamente, porque todas foram reflexo umas das outras. Há sempre progresso, mas tão pouco sensível que nos é inapreciável. 8. Esperando que recomeceis uma outra existência, quereis vir mais frequentemente junto a mim? Resposta. Chamai-me para isso, constranger-me, prestar-me-eis serviço. 9. Podeis dizer-me por que vossa escrita muda com frequência? Resposta. Por que perguntas muito? Isto me fatiga. Tenho necessidade de ajuda. O guia do médium. É o trabalho da inteligência que o fatiga e que nos obriga a prestar-lhe o nosso concurso, para que possa responder a tuas perguntas. É um desocupado do mundo dos espíritos, como o foi do mundo terrestre. Nós o conduzimos a ti para tentar tirá-lo da apatia e desse tédio que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso, às vezes, que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente. Imagina a tortura da perspectiva de um tédio sem fim? São a maioria dos espíritos dessa categoria que não procuram uma existência terrestre senão como distração, e para romper a insuportável monotonia de sua existência espiritual,
Também aí chegam, com frequência, sem resoluções combinadas para o bem. É por isso que tem que recomeçar, até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. A Rainha Dude, morta na França em 1858. 1. Qual sensação sentistes em deixando a vida terrestre? Resposta: não saberia dizê-lo, tenho ainda perturbação. Pergunta: sois feliz? Resposta: lamento a vida, eu não sei. Sinto uma dor pungente e a vida dela ter-me-ia livrado. Gostaria que meu corpo se levantasse do sepulcro. 2. Lamentais não ter sido enterrado em vosso país e estar entre os cristãos? Resposta: sim, a terra indiana me pesaria menos em meu corpo. Pergunta: que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Resposta: foram bem pouca coisa. Eu era rainha e nem todos dobraram joelhos diante de mim. Deixai-me, não me forceis a falar. Não quero que saibais o que sou agora. Eu fui rainha, sabei-o bem. 3. Respeitamos a vossa classe e vos pedimos consentir-nos responder para nossa instrução. Pensais que o vosso filho recobrará um dia os estados de seu pai? Resposta: certamente, o meu sangue reinará, disso é digno. Pergunta: dais à reintegração de vosso filho a mesma importância que quando viva? Resposta: meu sangue não pode ser confundido na multidão. 4. Não se pôde inscrever no vosso atestado de óbito o vosso lugar de nascimento. Poderíeis dizê-lo agora? Resposta: nasci do mais nobre sangue da Índia. Creio que nasci em Delhi. 5. Vós que viveste nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais disso agora? Resposta: eram-me devidos. Pergunta: a classe que ocupaste sobre a terra vos dá outra mais elevada no mundo onde estais hoje? Resposta: eu sou sempre rainha, que se me enviem escravos para servir-me. Eu não sei, parece-me não se incomodarem comigo aqui. Todavia, sou sempre eu. 6. Pertencieis à religião muçulmana ou à religião hindu? Resposta: muçulmana. Mas eu era muito grande para me ocupar de Deus. Pergunta: que diferença fazeis entre a religião que professais e a religião cristã para a felicidade da humanidade? Resposta: a religião cristã é absurda, ela diz que todos são irmãos. Pergunta: qual é a vossa opinião sobre Maomé? Resposta: ele não foi filho de rei. Pergunta: credes que ele teve uma missão divina? Resposta: que importa isso? Pergunta: qual é a vossa opinião sobre o Cristo? Resposta: o filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. 7. Que pensais do uso que subtrai as mulheres muçulmanas aos olhares dos homens? Resposta: penso que as mulheres são feitas para dominar. Eu era mulher. Pergunta: algumas vezes invejastes a liberdade de que gozam as mulheres na Europa? Resposta: não. Que me importava a sua liberdade? Servem-nas de joelhos? 8. Lembrai-vos de ter outras existências sobre a terra antes da que acabais de deixar? Resposta: eu devo ter sido sempre rainha. 9. Por que viestes tão prontamente ao nosso chamado? Resposta: eu não o quis, fui forçada a isso. Pensais, pois, que eu fosse digna de responder? Que sois vós, pois, perto de mim? Pergunta: quem vos forçou a vir? Resposta: não o sei, entretanto não deve ser maior do que eu. 10. Sob qual forma estais aqui? Resposta: sou sempre rainha. Pensas tu, pois, que cessei de sê-lo? Sois pouco respeitosos, sabei que se fala de outro modo às rainhas? 11. Se pudéssemos ver-nos, vê-la-íamos com os vossos adornos, as vossas joias? Resposta: certamente. Pergunta: como ocorre que, tendo deixado tudo isso, vosso espírito haja conservado a sua aparência, sobretudo de vossos adornos? Resposta: eles não me foram tirados, sou sempre tão bela quanto era. Não sei que ideia fazeis de mim, é verdade que jamais me vistes.
12. Que impressão sentis e vos encontrar em nosso meio? Resposta. Se o pudesse, não estaria aqui. Me tratais com tão pouco respeito? São Luís. Deixai-a, a pobre desviada, tende piedade de sua cegueira, que ela vos sirva de exemplo. Não sabeis o quanto sofre o seu orgulho. Evocando esta grandeza decaída, agora no túmulo, esperávamos respostas de uma profundidade, visto o gênero de educação das mulheres desse país. Mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e as grandezas desse mundo. Longe disso. Nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força. Era o orgulho que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito com a sua impotência. Choumeni, Bordeaux, 1862. Sob este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium habituado a esse gênero de comunicações, porque a sua missão parecia ser a de assistir os espíritos inferiores que lhe conduz o seu guia espiritual no duplo objetivo de sua própria instrução e de seu adiantamento. Pergunta. Quem sois? Esse nome é de um homem ou de uma mulher? Resposta. Homem, e tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Pergunta. Se o inferno não existe, como podeis sentir-lhe os tormentos? Resposta. Pergunta inútil. Pergunta. Se disso me dou conta, outros podem ter necessidade de explicação? Resposta. Com isto não me inquieto. Pergunta. O egoísmo não está no número de causas de vossos sofrimentos? Resposta. Talvez. Pergunta. Se quereis ser aliviado, começai por repudiar os vossos maus pendores? Resposta. Não te inquietes com isso, não é teu assunto. Comece por orar por mim como pelos outros, ver se há depois. Pergunta. Se não me ajudais com o vosso arrependimento, a prece será pouco eficaz? Resposta. Se falas em lugar de orar, tu me avançarás pouco. Pergunta. Desejais, pois, avançar? Resposta. Talvez, não se sabe. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos. É o essencial. Pergunta. Então, juntai-vos a mim com a vontade firme de obter alívio. Resposta. Vá sempre. Pergunta. Depois de uma prece do médium. Estais satisfeito? Resposta. Não como gostaria. Pergunta. Um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente uma doença antiga? Resposta. É possível. Pergunta. Quereis retornar? Resposta. Sim, se me chamardes. O guia do médium. Minha filha, terás dificuldades com este espírito endurecido, mas não haveria pouco mérito em salvar aqueles que não estão perdidos. Coragem. Persevera e conseguirás. Não há tão culpados que não se possa conduzi-los pela persuasão e o exemplo, porque os espíritos mais perversos acabam por se emendar com o tempo, senão se triunfa logo em seguida em conduzi-los aos bons sentimentos. É que, com frequência, é impossível, mas o trabalho que se toma não está perdido. As ideias que se lançam neles agitam-nos e fá-los refletir, apesar deles. São sementes que cedo ou tarde produzirão seus frutos. Não se derruba uma rocha com o primeiro golpe de picareta. O que te digo aí, minha filha, aplica-se também aos encarnados, e deves compreender por que o Espiritismo, mesmo nos crentes firmes, não faz imediatamente homens perfeitos. A crença é um primeiro passo, a fé vem em seguida e a transformação terá o seu turno. Mas, para muitos, ser-lhes-á necessário virem se retemperar no mundo dos espíritos. Entre os endurecidos, não há senão espíritos perversos e maus. O número é grande daqueles que, sem procurarem fazer o mal, permanecem atrasados pelo orgulho, indiferença ou apatia.
Eles não são, por isso, menos infelizes, porque sofrem tanto mais de sua inércia quando não têm por compensação as distrações do mundo. A perspectiva do infinito torna a sua posição intolerável. E, entretanto, não têm nem a força nem a vontade de sair dela. São aqueles que na encarnação conduzem existências desocupadas, inúteis para si mesmos e para os outros, e que frequentemente acabam por se suicidarem sem motivos sérios, por desgosto da vida. Esses espíritos são, em geral, mais difíceis para se conduzirem ao bem do que aqueles que são francamente maus, porque nestes últimos há energias, uma vez esclarecidos, são tão ardentes para o bem quanto o foram para o mal. Serão necessárias, sem dúvida, aos outros muitas existências para progredirem sensivelmente, mas pouco a pouco, vencidos pelo tédio, como outros pelo sofrimento, procurarão uma distração numa ocupação qualquer, que mais tarde tornar-se-á para eles uma necessidade. Capítulo 8. Expiações terrestres. Marcel, a criança do número 4. Num hospício de província, havia uma criança em torno de 8 a 10 anos, num estado difícil de se descrever. Não era ali designado senão sob o número 4. Inteiramente contrafeito, seja pela disformidade natural, seja em consequência da doença, suas pernas contornadas tocavam o seu pescoço. Sua magreza era tal que a pele se dilacerava sob a saliência dos ossos. Seu corpo não era senão uma ferida, e seus sofrimentos atrozes. Pertencia a uma pobre família de israelitas, e essa triste posição durava 4 anos. Sua inteligência era notável para a sua idade. Sua doçura, sua paciência e sua resignação eram edificantes. O médico, no serviço do qual se achava, tocado de compaixão por esse pobre ser, de alguma forma abandonado, porque não parecia que seus parentes viessem vê-lo frequentemente, e interessou-se por ele, contentando-se em conversar, encantado por sua razão precoce. Não somente o tratava com bondade, mas quando as suas ocupações lhe o permitiam, vinha ler-lhe e se admirava com a retidão de seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima de sua idade. Um dia a criança lhe disse: Doutor, tende, pois, a bondade de me dar ainda pílulas, como as últimas que me ordenastes. E por que isso, minha criança? Disse o médico. Dei-te as suficientes e temo que uma quantidade maior te faça mal. É que, vede, replicou a criança, sofro de tal modo que me forço em me reprimir para não gritar e pedir a Deus conceder-me a força de não alterar os outros doentes que estão do meu lado. Frequentemente tenho dificuldade de me impedir isso. Essas pílulas me adormecem e durante esse tempo, pelo menos, não perturbo ninguém. Essas palavras bastam para mostrar a elevação da alma que esse corpo disforme encerrava. Onde essa criança aurira semelhantes sentimentos? Isso não poderia ser no meio onde ele foi educado. E, aliás, na idade em que ele começou a sofrer, não podia ainda compreender nenhum raciocínio. Eram, pois, inatas nele, mas então, com tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e tão dolorosa, em admitindo que criara essa alma ao mesmo tempo que esse corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos? Ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior. Quer dizer, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Essa criança morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que teve piedade dela. Daí a algum tempo, foi evocado na Sociedade de Paris, onde deu a comunicação seguinte, 1863, aspas.
Vós me chamastes, vim para fazer com que a minha voz se estenda além deste recinto, para atingir a todos os corações, que o eco que ela fará vibrar se estenda até na sua solidão. Lembrar-lhes-á que a agonia da terra prepara as alegrias do céu, e que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto agradável, que dá a coragem e a resignação. Ela dir-lhes-á que sobre o catre onde geme a miséria estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não há dor que não se possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Dir-lhes-á ainda para escutar os lamentos se misturando às preces e compreender-lhes a harmonia piedosa, tão diferentes dos acentos culpados do lamento se misturando às blasfêmias. Um de vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, consentiu deixar-me este lugar, esta noite. Nota. Santo Agostinho, pelo médium com o qual se comunica habitualmente na sociedade. Fim de nota. Também devo dizer-vos, a meu turno, algumas palavras do progresso de vossa doutrina. Ela deve ajudar em sua missão aqueles que se encarnam entre vós para aprenderem a sofrer. O Espiritismo será o esteio indicador, terão o exemplo e a voz. Será então que os lamentos serão mudados em exclamações de contentamento e em pranto de alegria. Pergunta. Parece, segundo o que acabais de dizer, que os vossos sofrimentos não eram a expiação de faltas anteriores? Resposta. Eles não eram uma expiação direta, mas estejais seguros de que toda dor tem a sua causa justa. Aquele que conhecestes tão miserável foi belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesãos, eu era vão e orgulhoso. Outrora fui bem culpado, reneguei Deus e fiz o mal ao meu próximo, mas eu expiei cruelmente, primeiro no mundo dos espíritos e em seguida sobre a terra. Isso eu suportei somente durante alguns anos. Nesta última e muito curta existência, sofri durante uma vida inteira até a extrema velhice. Por meu arrependimento, reentrei em graça diante do Senhor, que se dignou confiar-me várias missões, cuja última vos é conhecida. Solicitei-lhe para arrematar a minha depuração. Adeus, meus amigos. Retornarei algumas vezes entre vós. Minha missão é de consolar e não de instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão ocultas que estarão contentes com a minha vinda. Marcel. Instrução do Guia do Médium. Pobre pequeno ser sofredor, raquítico, ulceroso e disforme, quantos gemidos fazia ouvir nesse asilo de miséria e de lágrimas, e malgrado a sua tenra idade, como era resignado, e como a sua alma já compreendia o objetivo dos sofrimentos, sentia bem que além do túmulo esperava uma recompensa por tantos lamentos abafados. Também como ele orava por aqueles que não tinham, como ele, a coragem de suportar os seus males, para aqueles, sobretudo, que lançavam ao céu blasfêmias em lugar de preces. Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Os membros convulsionados se torciam sem dúvida e mostravam aos assistentes um corpo deformado se revoltando contra a morte, a lei da carne, que quer viver apesar de tudo. Mas um anjo planava acima do leito do moribundo, cicatrizando seu coração. Depois, esse anjo arrebatou nas suas asas brancas essa alma tão bela que se escapava desse corpo informe, pronunciando estas palavras: Glória vos seja dada, ó meu Deus. E essa alma subiu para o Todo-Poderoso, feliz. Ela exclamou: Eis-me, Senhor, me destes por missão ensinar a sofrer? Suportei dignamente a prova?
E agora, o espírito da pobre criança retomou as suas proporções, e ele plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos: esperança e coragem. Liberto de toda a matéria e de toda a mancha, está ali junto de vós, vos fala, não mais com a sua voz sofredora e lamentosa, mas com varonil acento, ele vos disse: aqueles que me viram, olharam a criança que não murmurava. Auriram a calma para os seus males, e os seus corações se fortaleceram na doce confiança em Deus. Eis o objetivo de minha curta passagem sobre a terra. Santo Agostinho. Simel Slisgol era um pobre israelita de Vilna, morto em maio de 1865. Durante 30 anos mendigara com uma tigela na mão. Por toda parte na cidade conhecia-se o seu grito: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante esse tempo, Slisgol reunira 90.000 rublos, mas não guardou um centavo para si. Aliviava os doentes dos quais ele mesmo cuidava, pagava o ensino de pobres crianças, distribuía aos necessitados os comestíveis que se lhe davam. A noite era consagrada à preparação do tabaco de aspirar que o mendigo vendia para prover as suas próprias necessidades. O que lhe restava pertencia aos pobres. Simel era só no mundo. No dia de seu enterro, uma grande parte da população da cidade seguiu o seu séquito e as lojas foram fechadas. Sociedade Espírita de Paris, 15 de junho de 1865. Evocação. Muito feliz e, enfim, chegado à plenitude de minha ambição, que paguei bem cara, estou aqui no vosso meio desde o começo desta noite. Agradeço-vos por vos ocuparem com o espírito de um pobre mendigo que, com alegria, vai tratar de responder às vossas perguntas. Pergunta. Uma carta de Vilna deu-nos a conhecer as particularidades mais notáveis de vossa existência. Foi pela simpatia que elas nos inspiram que tivemos o desejo de conversar convosco. Nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado, e uma vez que consentis em nos responder, estaremos felizes por nossa instrução de conhecer a vossa situação como espírito e as causas que motivaram o gênero de vossa última existência. Resposta. Inicialmente, concedei ao meu espírito que compreende a sua verdadeira posição o favor de vos dizer a sua opinião sobre um pensamento que vos chegou a meu respeito. Reclamo os vossos conselhos, se ele for falso. Achais singular que a manifestação pública tomou um tal desenvolvimento para render homenagem ao homem de nada que soube, por sua caridade, atrair para si uma tal simpatia. Não digo isso por vós, caro mestre, nem por ti, caro médium, nem por todos vós, espíritas verdadeiros e sinceros, mas falo pelas vossas pessoas indiferentes à crença. Nada há aí de espantoso. A força de pressão moral que a prática do bem exerce sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que se seja, sempre se inclina, saúda-se o bem, apesar da tendência que se tem para o mal. Agora, chego às vossas perguntas, que de vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas formuladas simplesmente em vista da instrução geral. Vou, pois, uma vez que para isso tenho liberdade, dizer-vos com mais possível brevidade quais foram as causas que motivaram e determinaram a minha última existência. Há vários séculos eu vivia com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. No círculo de meu poder relativamente estreito, ao lado de vossos estados atuais, era o senhor absoluto do destino de meus súditos. Eu agia como tirano, digamos a palavra, como carrasco.
De um caráter imperioso, violento, avaro e sensual, vedes aqui qual deveria ser a sorte dos pobres seres que viviam sob as minhas leis. Abusava de meu poder para oprimir o fraco, para fazer contribuir toda espécie de ofícios, de trabalhos, de paixões e de dores a serviço de minhas próprias paixões. Assim, atingi com uma renda o produto da mendicância. Ninguém podia mendigar sem que antecipadamente tomasse a minha larga parte do que a piedade humana deixasse cair na bolsa da miséria. Mais que isso, a fim de não diminuir o número de mendigos entre os meus súditos, proibia aos infelizes darem aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus próximos, a fraca parte que restava a esses pobres seres. Em uma palavra, fiz tudo o que há de mais impiedoso contra o sofrimento e a miséria. Perdi, enfim, o que chamais a vida, em tormentos e sofrimentos horríveis. Minha morte foi o modelo de terror para todos aqueles que, como eu, em menor escala, partilhavam a mesma maneira de pensar. Permaneci no estado de espírito errante 3 séculos e meio, e quando, ao cabo desse lapso de tempo, compreendi que o objetivo da encarnação era diferente daquele que os meus sentidos grosseiros e obtusos me fizeram perseguir, obtive à força de preces, de resignação e de lamentos, a permissão de tomar a tarefa material de suportar os mesmos sofrimentos, e mais ainda, que fizera suportar. Obtive essa permissão e Deus me deixou o direito, por meu livre arbítrio, de aumentar os meus sofrimentos morais e físicos. Graças ao socorro dos bons espíritos que me assistiam, persisti na minha resolução de praticar o bem, e por isso agradeço-lhes, porque me impediram de sucumbir sob a tarefa que tomara. Enfim, cumpri uma existência que resgatou pela sua abnegação e sua caridade o que a outra fora de cruel e de injusta. Nasci de pais pobres, órfão de boa hora, aprendi a bastar-me a mim mesmo, na idade em que se é ainda considerado como incapaz de compreender. Vivi só, sem amor, sem afeições, e mesmo no começo de minha vida suportei a brutalidade que exercera sobre os outros. Disse que as somas recolhidas por mim foram todas consagradas ao alívio de meus semelhantes. É um fato exato, e sem ênfase, como sem orgulho, acrescento que com frequência ao preço de privações relativamente fortes, muito fortes, aumentei o bem que me permitia fazer à caridade pública. Morri com calma, confiante no preço que obtivera a reparação feita por minha última existência, e estou recompensado além de minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, bem feliz em poder vos dizer que quem se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Pergunta: quereis nos dizer, eu vos peço, em que consistiu a vossa expiação no mundo dos espíritos e quanto tempo ela durou desde a vossa morte até o momento em que a vossa sorte foi abrandada pelo efeito do arrependimento e das boas resoluções que tomastes? Dizei-nos também o que provocou em vós essa mudança nas vossas ideias no estado de espírito. Resposta: remetei-me em memória de lembranças muito dolorosas. Quanto sofri, mas não me queixo, eu me recordo. Quereis saber de qual natureza foi a minha expiação? Ei-la em todo o seu terrível horror. Carrasco, como vos disse, de toda espécie de bom sentimento, permaneci muito tempo, bem muito tempo, ligado pelo meu perispírito ao meu corpo em decomposição. Sentia-me até a sua completa putrefação, roído pelos vermes que me faziam sofrer muito. Quando fui desembaraçado dos laços que me prendiam ao instrumento de meus suplícios, suportei um ainda mais cruel. Depois do sofrimento físico, veio o sofrimento moral, e este durou muito mais tempo ainda que o primeiro. Fui colocado em presença de todas as vítimas que torturara,
Periodicamente, e por uma força maior que a minha, era conduzido em face de minhas ações culposas, via física e moralmente, todas as dores que fizera suportar. Ó, meus amigos, quanto é terrível a visão constante daqueles a quem se fez o mal. Disso tendes um fraco exemplo entre vós na confrontação do acusado contra a vítima. Eis, abreviadamente, o que sofri durante 2 séculos e meio, até que Deus, tocado pela minha dor e o meu arrependimento, solicitado pelos guias que me assistiam, permitiu que tomasse o caminho de expiação que conheceis. Pergunta: um motivo particular vos levou a escolher a vossa última existência na religião israelita? Resposta: não escolhi por mim, mas aceitei segundo o conselho de meus guias. A religião israelita acrescentava uma pequena humilhação a mais em minha vida de expiação, porque, sobretudo em certos países, a maioria dos encarnados despreza os israelitas e, particularmente, os judeus mendigos. Pergunta: na vossa última existência, em que idade começastes a executar as resoluções que tomastes? Como esse pensamento vos chegou? Durante o tempo que exercíeis assim a caridade, com tanta abnegação, tinhais uma intuição qualquer da causa que a isso vos levava? Resposta: nasci de pais pobres, mas inteligentes e avaros. Jovem ainda, fui privado da afeição e das carícias de minha mãe. Senti por sua perda um desgosto tanto mais vivo que meu pai, dominado pela paixão do ganho, abandonou-me inteiramente. Meus irmãos e minhas irmãs, todos mais velhos do que eu, não pareciam perceber os meus sofrimentos. Um outro judeu, maduro para um pensamento mais egoísta do que caridoso, recolheu-me e me fez aprender a trabalhar. Ele recobrava largamente pelo produto de meus trabalhos que, com frequência, ultrapassavam as minhas forças, o que pudera lhe custar. Mais tarde, livrei-me desse jugo e trabalhei para mim, mas por toda a parte, na atividade como no repouso, era perseguido pela lembrança dos carinhos de minha mãe, e à medida que avançava em idade, a sua lembrança se gravava mais profundamente em minha memória, e eu lamentava mais esses cuidados e o seu amor. Logo, permaneci único de meu nome. A morte, em alguns meses, levou toda a minha família. Foi então que começou a se revelar a maneira pela qual deveria passar o resto de minha existência. 2 de meus irmãos deixaram órfãos. Emocionado pela lembrança do que havia sofrido, quis preservar esses pobres e pequenos seres de uma juventude semelhante à minha, e o meu trabalho não podendo bastar para nos fazer subsistir a todos, comecei a estender a mão, não por mim, mas pelos outros. Deus deveria me deixar a consolação de gozar de meus esforços. As pobres crianças me deixaram para sempre. Via bem o que lhes faltou, era a sua mãe. Resolvi então pedir a caridade para viúvas infelizes, que não podendo bastar a elas e aos seus filhos, se impunham privações que as conduziam ao túmulo, deixando pobres órfãos que permaneciam assim, abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportava. Tinha 30 anos quando, cheio de força e de saúde, se me viu mendigar pela viúva e órfão. Os começos foram penosos e suportei mais que uma palavra humilhante. Mas quando se viu que eu distribuía realmente tudo o que eu recebia em nome dos meus pobres, quando se me viu a isso juntar ainda o excesso de meu trabalho, adquiri uma espécie de consideração que não era sem encanto para mim. Vivi 60 e alguns anos e jamais faltei à tarefa que me impusera. Nunca, não mais, uma advertência da consciência veio fazer-me supor que um motivo anterior à minha existência fosse um móvel da minha maneira de agir. Somente um dia, antes de começar a estender a mão, ouvi estas palavras: não façais aos outros o que não quereis que se vos faça.
permaneci atingido pela moralidade geral contida nessas poucas palavras, que bem frequentemente me surpreendia a acrescentar-lhes estas: mas fazei-lhes, ao contrário, o que quereríeis que vos fosse feito. A lembrança de minha mãe e de meus sofrimentos me ajudando, continuei a caminhar numa carreira que minha consciência me dizia boa. Vou terminar esta longa comunicação dizendo-vos obrigado. Ainda não sou perfeito, mas sabendo que o mal não conduz senão ao mal, farei de novo, como o fiz, o bem para recolher a felicidade. Simel Slisgow.